Olá, uma situação quando a gente tem obras de divisa e que não foi feito o dimensionamento por um profissional com experiência e entendimento da estrutura, mas apenas muitas vezes um software, é o que? É sapatas de divisa sem travamento. Tá? E por que isso é um problema? E por que é um problema grave na estrutura? Bom, vamos imaginar essa estrutura aqui, esse pedaço aqui da obra. Tá? Nós temos o P6 e o P7, com certeza. Nesse caso, tinha o P1, o P2, o P3, né? E vários outros. Tá? Isso aqui é uma situação bem comum, tá? E que acaba acontecendo de ouvir vários projetos assim. Bom, a questão é, o P7, tá? O P7 é o pilar central, tá? A gente tem um solo relativamente resistente, certo? E uma sapata de 80 por 80 foi capaz de resistir aos esforços de 15 toneladas, tá? Então, o que vai acontecer? Que quando o pedreiro olhar para esse pilar, ele vai ver, opa, eu tenho um pilar de 80 por 80, certo? Uma sapata de 80 por 80 e ela aguenta 15 toneladas. Aí ele vai olhando o P6. Bom, o P6 ele tem uma sapata de 1 metro por 2 metros. Tá? Pegando o calculador aqui rapidinho, a gente tem 1 metro vezes 2 metros, a gente tem 2 metros quadrados. Dividido por 80 por 80, dividido por 80 por 80, a gente tem uma sapata 3 vezes maior. Bom, se eu não soubesse a carga desse pilar, me falasse, bom, eu tenho uma sapata de 0,64 metros quadrados e uma de 2 metros quadrados, e a de 80 por 80 de 0,64 tem 15 toneladas, fazendo uma regra de 3, a de 1 metro por 2 metros deveria aguentar umas 40 toneladas. Tá? Mas na prática isso aqui é uma carga para um pilar de 10 toneladas, é uma sapata para 10 toneladas. Por que isso? Bom, vamos analisar o que está acontecendo na prática. Bom, o que está acontecendo é isso aqui, tá? Vamos imaginar que seja aqui a fachada do projeto, a frente ali, o corte, né? Bom, nós temos uma sapata aqui que por ela é alta, a gente precisa de 60 de altura, enquanto a outra sapata tem 30, tá? As duas estão a menos 1,5 m, tá? E as duas estão apoiadas em areia fina. Então, o projetista já especificou que a fundação é em areia fina e areia fina cinza, né? Então, cava até 1,5 m, vai chegar numa areia fina cinza, se não chegar, avisa, né? Mas se chegar, beleza, pode colocar a fundação ali. Mas, como que está dando uma sapata tão maior aqui? Bom, primeira coisa, vamos analisar como estão se comportando as cargas, tá? Bom, essa sapata aqui é muito fácil, né? As cargas se concentram nela, né? No centro aqui dela, certo? Carga para baixo, se concentram cargas para cima por toda a sapata está empurrando ela para cima, certo? Então toda a sapata, todo o solo está empurrando a sapata para cima, certo? E consequentemente, eu preciso apenas de uma área ali para englobar a resistência do solo, tá? Aqui até tem esse efeito aqui, que bem no meio a carga é um pouquinho maior, nas pontas um pouquinho menor, né? Porque as pontas da sapata, tem a sapata aqui, né? O que vai acontecer? Quando aplicar uma carga para cima dela, em reação para cima, ela vai tender a levantar um pouquinho, né? A base vai tender a baixar, porque tem problema empurrando lá para baixo, mas as pontas vão tender a levantar um pouquinho, tá? Mas é efeito pequeno, tá? Uma sapata curta, ela vai deformar, sei lá, meio milímetro e vai reduzir um pouquinho a carga nas pontas, tá? Mas isso aí é perfeitamente normal, tá? Isso aqui é uma reação em solo normal, até uma rocha é diferenciado, mas isso aqui é um procedimento perfeitamente normal, nós engenheiros já consideramos isso, né? E isso aqui não é uma diferença tão considerável assim. Agora, olha como que se comporta essa situação aqui. Bom, nós temos o peso do nosso pilar, certo? Combinado ao peso do bloco, certo? Da sapata, e o que acontece é que, como a carga está empurrando aqui nessa região, na somatória de cargas aproximadamente aqui, vai acontecer o quê? Que a reação tem que estar próxima dessa região. Então, eu não posso ter um efeito assim se a carga está só aplicada numa ponta. Tá? Se a carga está aplicada numa ponta da sapata, só aquela ponta da sapata que vai ser empurrada para baixo. O resto da sapata, aqui a minha sapata, eu tenho uma carga aqui, ela vai querer fazer isso aqui. Então, ela vai querer levantá-la na ponta, certo? E é isso que realmente acaba acontecendo. Bom, e consequentemente, se toda essa metade da direita da sapata não está funcionando para nada, certo? Aquilo ali é peso morto. Mas, como nós não podemos ter uma sapata, digamos, a gente vai precisar de uma certa comprimento da sapata, certo? Se não vai trabalhar com uma sapata muito longa, geralmente a gente trabalha com ela um pouco larga também. Então, se você vai colocar 2 metros de comprimento, faça pelo menos 1 metro de largura, para não ter uma sapata também muito esbelta para fora, certo? Para não tender a flambar para fora do eixo. Tá? Então, isso aqui acontece o quê? Que na prática, metade da sapata não está servindo para nada. Tá? Inclusive, no dimensionamento, ele pega essa metade da sapata, joga fora e calcula só a outra metade. Tá? Por quê? Porque ela está levantando. Não tem como segurar essa peça aí. Vou deixar ela levantar. Tá?
E realmente isso que acontece, tá? Agora, como que seria o diagrama de corpo livre, né? Por quê? Porque isso aqui é uma carga básica, né? Mas o diagrama de corpo livre, aqui eu tenho a carga central, né? Mas o diagrama de corpo livre seria alguma coisa assim, certo? Eu tenho a viga aqui, certo? Eu tenho uma carga de 10 toneladas para baixo, eu tenho uma carga aqui de, digamos, 2,25, né? Que é o peso próprio da nossa sapata, e eu tenho uma reação aqui próxima de 20 toneladas no ponto crítico, tá? Por metro. Tá? Só que como a gente só tem aí, sei lá, pouco mais de meio metro, realmente está uma carga bem elevada nessa ponta, que está concentrando bastante carga nessa ponta, beleza? Já aqui no ponto a gente não tem quase nada. Bom, mas isso aqui é um entendimento bem complexo. Onde que eu tenho que armar essa sapata? Bom, a gente tem que imaginar que a gente não tem, o nosso cérebro, quando a gente não está acostumado a dimensionar a sapata fora do padrão, nosso cérebro também não está acostumado, tá? Nós somos nosso cérebro, mas beleza. A questão é, como que a gente vai modelar essa estrutura? Bom, o que a gente vai modelar é o contrário, tá? Ou seja, eu vou pegar essa peça, certo? Vamos copiar ela aqui, tá? E vamos girar ela, tá? Peraí, por que girar ela? Bom, porque se eu girar ela, agora eu tenho uma estrutura que faz sentido, tá? Então o que está tendo aqui? Bom, eu estou tendo, só apagando as cargas aqui, mas ainda assim vai ser óbvio. Bom, eu tenho um pilar aqui, certo? E eu tenho uma coisa saindo para fora de um lado do pilar, tá? E essa coisa aí tem uma carga empurrando lá para baixo. Bom, o que vai acontecer? É como se fosse um balanço. Se eu tenho um balanço, onde é que eu tenho que ter armadura? Eu tenho que ter armadura em cima, certo? Então, como que eu detalho essa armadura? Bom, eu vou ter que iniciar com uma armadura, digamos, aqui, certo? Subir ela aqui, ou até subir menos de uns 25 centímetros. Daí eu venho aqui para cá, ou até ponto 9 aqui, ponto 95, ponto 9. E daí eu subo essa armadura pelo pilar, tá? E essa armadura, como ela é toda tracionada, tá? Ela tá bem tracionada, inclusive, né? Porque isso aqui é como se fosse um balanço, certo? Como essa armadura está bem tracionada, eu preciso ancorar ela bem aqui e eu preciso que ela suba até o pilar e tenha um transpasse considerável, tá? Isso aqui, essa armadura aqui, ela não tá num pilar que está comprimido, não, ela tá num pilar que essa região do pilar está tracionada, né? Porque por quando esse peso aqui tentar descer, certo? Ele vai tentar fazer isso aqui com o pilar, ele vai tentar puxar o pilar para cima, certo? Que depois, quando inverter o cérebro, a gente percebe que na verdade é o contrário, né? Na verdade, ele está tentando, quando essa peça está virando para cima, ela está tentando puxar essa, agora voltando à peça normal, né? Está aqui a sapata, está aqui o pilar, ela está tentando puxar essa ponta do pilar para baixo e essa outra ponta do pilar, né? Mais para o lado de dentro, para cima, certo? Então isso que está acontecendo na sapata e é por isso que a gente tem essa armadura. Essa armadura é a mesma armadura se fosse um balanço. Por quê? Porque essa sapata aqui é um balanço. Inclusive toda sapata é um balanço para fora do pilar. Só que geralmente para os dois lados daí ancora um lado no outro, tá? E é isso que está ocorrendo e não dá para colocar só uma armadura básica ali no transpasso. Não, isso aqui é uma armadura bem reforçada que está forçando consideravelmente o pilar, que está forçando consideravelmente a sapata, tá? Então é um custo considerável de concreto. A gente está falando aí de quase 1 metro cúbico de concreto em uma sapata aí para 10 toneladas, tá? Então a gente está falando aí de 20% do peso da estrutura na sapata. É um peso considerável, tá? Mesmo na sapata. Agora, como que deveria ser feito isso aqui? Por quê? Porque eu falei bem no começo que isso aqui acontece quando tem um operador de software, não quando tem um engenheiro. Bom, quando tem um engenheiro, ao invés de usar esse diagrama aqui, certo? Onde tem uma carga para baixo e cargas para cima para reagir, e a única reação possível que eu posso ter é nessa sapata, o que geralmente é feito é algo assim, certo? Então, uma sapata de 80 por 80, outra de 80 por 80, tá? Uma para 10 toneladas, outra para 15. Tá, mas por que essa de 10 toneladas ela não faz 70 por 70 ou 60 por 60? Bom, porque menos que 80 por 80 é uma economia porca, tá? É uma economia que não compensa. Por quê? Porque com um saco de cimento a gente faz um sapato de 80 por 80, tá? Então a gente precisa de um saco de cimento, uma betoneirada, faz uma sapato de 80 por 80. Se a pessoa começa a achar que para suportar um pilar um saco de cimento é um absurdo, realmente aí é muita economia, muita otimização para uma coisa de custo muito baixo, tá? Então realmente não compensa fazer uma sapata aí com menos de 80 por 80, tá? A altura é 25, 30 centímetros, geralmente é suficiente, tá? Então, uma betoneirada faz a sapata, tá? Então, não tem economia aí para fazer menos que 80 por 80, né? Tem gente que faz 60 por 60, mas a economia é muito baixa, né? Inclusive, se a gente for ver aqui, uma sapata de 60 por 60 com 30 de altura, ou uma sapata de 80 por 80 com 30 de altura, a gente está falando 0,084 metros cúbicos, tá? Então, a gente está economizando aí, com sorte, meio saco de cimento para economizar aí, né? 12, 13 reais para segurança da estrutura, né? Não compensa e para uma otimização bem baixa mesmo, tá? Mas o que tem aqui? Bom, tem uma viga,
Tá? Tem uma viga ligando uma sapata a outra. Bom, por quê? Porque o que está acontecendo aqui é fácil, né? Essa sapata aqui está querendo levantar, certo? Então eu vou mandar uma viga dessa sapata aqui, uma viga que vem dessa sapata até essa aqui. Por quê? Bom, porque aí, se essa sapata tentar levantar, ela tem que levantar a viga junto, certo? Para levantar a viga junto, ela tem que levantar esse lado e esse lado, então ela não vai conseguir, certo? Vai forçar a viga, vai ter uma armadura relativamente considerável na viga, né? Então qualquer carga de 10 toneladas já vai dar, sei lá, umas barras de 16 milímetros aí na viga, uma viga de 30 pelo menos, né? Mas ela resiste aos esforços, vai gastar um vergalhão ali a mais para economizar 1 metro cúbico. Aí a gente está começando, né? Para gastar 19 kg de ferro, para economizar aí uma sapata e de 1 metro por 2 metros para 80 por 80 e só 30 de espessura ou 25 de espessura, aí compensa, tá? Então era feito isso e o modelo de cálculo é qual? Bom, nós temos uma carga aqui desse pilar e uma carga desse pilar, certo? Aqui está a nossa viga, tá? Que na hora de modelar a gente imagina que ela está acima das sapatas, certo? E as sapatas, elas lançam a carga concentrada para cima, uma carga distribuída, né? Desculpe, uma carga distribuída igualmente, certo? Na prática, o que é feito? Bom, essa viga aqui, ela é executada na altura da sapata. Ela não tem problema em executar um pouco mais baixo, um pouco mais alto, desde que ela exista, tá? A ferragem dela vem desde trás desse pilar até ancorar nesse pilar, tá? Geralmente é uma armadura negativa, né? Porque essa ponta aqui está em balanço, certo? Eu tenho uma pequena ponta da viga em balanço no modelo, certo? Por mais que seja lá, só 30, 40 centímetros, eu tenho uma ponta da viga em balanço, certo? Com uma carga bem concentrada nessa viga, tá? Além disso, eu tenho uma força cortante bem considerável. Claro, quando eu lançar ela no bloco ou na sapata, a sapata absorve esses esforços, tá? Mas ainda assim eu tenho uma força cortante bem considerável, tá? Vai ter talvez um reforcinho de estribo ali, vai ter uma armadura mais reforçada negativa ali, mas não é nada normal, é perfeitamente normal gastar uma barra de 16 milímetros ali, que vai custar, sei lá, R$100 e economizar 1 metro cúbico na obra. Aí a gente está economizando uma quantidade considerável, tá? Então esse é o modelo correto para uma sapata aí na divisa, certo? E uma sapata de canto a gente coloca nos dois lados, tá? E realmente isso aqui é que vai gerar economia, tá? E é isso aqui que diferencia aí um engenheiro que realmente está dimensionando a estrutura e um engenheiro que está só fazendo um projeto básico, né, lançando software sem pensar, beleza? Isso aqui é gasto à toa, tá? 10 toneladas já dá uma sapata bem grande. Se eu estivesse falando de 30, 40, 50, se eu estivesse falando de um prédio, tá? Isso aqui seria uma sapata enorme, tá? Seria uma sapata de chamar um caminhão para jogar um concreto lá e não sobrar nada, tá? Então realmente isso aqui não compensa. Uma viga é muito mais barata, tá? A gente não está falando nada absurdo, né? Uma viga de 20 por 30 de 0,2 vezes 0,3 vezes 2,63, a gente está falando aí também uma betonarada faz um saco de cimento faz essa viga, tá? Um saco de cimento faz essa viga, um saco de cimento faz essa sapata, um saco de cimento faz essa sapata, tá? Então é 3 sacos de cimento para resolver essa estrutura, não é nenhum custo absurdo, tá? Então é esse o procedimento correto, tá? Claro, tem que cavar uma valeta, mas deixa um funcionário de 2 horas a mais, ele cava essa valeta, tá? Não é, meu Deus do céu, vai gastar 2 dias escavando a valeta. Não, é uma valeta pequena, só para executar uma pequena viga, tá? Inclusive, essa viga aqui, desde que chapiscado as laterais, pode ser feita direto aí sobre a valeta, nem precisa de caixaria, beleza? Então seria isso, até a próxima.